partilha de vida, oração, momentos de intimidade com Deus. No ar, Dia a Dia com Maria. Apresentação, Padre Luiz Fábio. E vamos começar mais um programa dessa série especialíssima com o Padre Luiz Fábio. Vamos crescer na Palavra de Deus. Bom dia, Padre, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia, ouvintes da Rádio Gospel Mira FM. É uma alegria mais uma vez estarmos juntos no nosso programa Dia a Dia com Maria. Hoje é quinta-feira. Nós estamos aí seguindo uma sequência de temas nessa quaresma. E hoje nós vamos falar do quarto e último estágio das feridas. Então, quero que você acompanhe aí com bastante atenção esse programa de hoje. Lembrando que nós estamos trabalhando o capítulo 30 do livro de Provérbios. E hoje nós vamos então falar Provérbios 30, versículo 14. Deixa aí a sua Bíblia separado para que a gente possa... para que você possa ir acompanhando aí a leitura desse livro da Sagrada Escritura. Então vamos dar início ao nosso programa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos fazer a nossa oração de sempre para iniciarmos o nosso programa, a ela, Augusta Rainha dos Céus. Ó Augusta Rainha dos Céus, soberana mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes para que sob vossas ordens e por vosso poder elas persigam os demônios, combatendo-os por toda a parte e reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. 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 Queridos irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham pela Rádio Gospel Mira, se você também quiser acompanhar pelo YouTube, você também tem a possibilidade de acompanhar pelo YouTube, pelo canal do YouTube da Gospel Mira. Então, é só entrar na internet e acessar lá o YouTube e o canal da Gospel Mira, que você vai também poder acompanhar via YouTube, se você quiser, ou de repente você quer ouvir algum dos programas que já foram exibidos, é só você também ir lá no canal do YouTube, que está lá, Gospel Mira, programa Dia a Dia com Maria, comigo, com o Padre Luiz Fábio, e você vai poder ouvir os programas anteriores. Também, se você quer mandar alguma pergunta, algum questionamento, enfim, é só você mandar pelo telefone, pelo WhatsApp, né, o DDD, que é o 31 98454 6008. Vou repetir o número, 31, que é o código de DDD de Belo Horizonte, 98454 6008. Você manda o seu pedido de oração, a sua pergunta, seu pedido de música por esse telefone. Amém? Lembrando a vocês que as perguntas que vocês mandam, eu estou em São Paulo e faço o programa via internet. Então, assim, quando você mandar uma pergunta, essa pergunta vai para a Ana no estúdio aí em Belo Horizonte e ela me repassa a pergunta na medida do possível. A gente tenta responder no ar. Se não der para responder no ar, depois eu respondo para a Ana e a Ana encaminha as respostas para vocês, tá bom? Então nós hoje vamos trabalhar o quarto estágio da ferida. Então você que está com a sua Bíblia aí na mão, abre aí no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 14, vai dizer assim:
Há uma geração cujos dentes são como espadas e cujos queixais são como facas, para devorarem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Bom, esse quarto estágio da ferida, quem está acompanhando os 4 programas aí, vocês foram escutando uma espécie de uma evolução da ferida. Nós começamos no primeiro estágio, que é a abertura da ferida, no segundo estágio, que é o que eu falo, que é a espiritualização da ferida. Nós trabalhamos o terceiro estágio, que é o processo de compensação da ferida, e esse quarto estágio, que é o que eu chamo de propagação da ferida. A gente tinha um ditado antigo que a gente dizia assim: quem com ferro fere, com o mesmo ferro será ferido. Então, é um ditado antigo, um ditado popular, né? Enfim, mas que a gente precisa entender esse quarto estágio da ferida. Passamos pelo primeiro, né? Que é a abertura da ferida. Mas eu quero lembrar, meus irmãos, aquela equação matemática que eu disse lá no começo, no primeiro programa. Rejeição menos perdão é igual a rebelião. Portanto, rejeição mais rebelião é igual a feridas. E é muito forte essa questão da rejeição, que eu disse para vocês lá atrás. A rejeição dos pais provocando a rebelião dos filhos, e a rebelião dos filhos aumentando ainda mais a ira dos pais. Guardem isso na cabeça de vocês, que vocês vão conseguir entender muitas pessoas que precisam, enfim, que a gente acompanha, ou que a gente conhece, se eles não estão vivendo ou não passam por esses processos. Bom, hoje nós vamos falar então do processo de propagação da ferida. É o que a gente chama de processo contagioso. Ou seja, além de eu ter uma ferida aberta dentro de mim, às vezes essa ferida está sangrando, às vezes essa ferida está infeccionada, às vezes essa ferida, se calhar, já até está tão grande, mas tão grande, que virou habitáculos de demônios, de bichos, né? Como a gente falava no começo, lá no primeiro programa. Agora esse processo é um processo contagioso. Eu fui ferido, passei por um processo de ferida, agora eu estou a ferir os outros. É o processo contagioso. Como eu disse no ditado popular, quem com ferro fere, com o mesmo ferro será ferido. E vai e volta isso. Eu tenho uma ferida, essa ferida ela é tão grande, ela dói, ela sangra, mas eu também começo a propagar essa ferida para os outros. Como que a pessoa faz isso? Eu já até comecei a dizer um pouco sobre isso no programa passado. Uma pessoa, por exemplo, de um espírito crítico, mas aquele espírito crítico agressivo que escraviza na forma de reagir. Talvez vocês conheçam pessoas assim, que são muito... a crítica da pessoa não é uma crítica para construir, mas para machucar, para, como eu costumo dizer, para alfinetar, para fazer sangrar a ferida do outro. Ela não contribui muito para o crescimento das outras pessoas, mas ela, com a sua ferida, ela acaba ferindo os outros. Uma pessoa amargurada, uma pessoa triste, uma pessoa que se calhar até revoltada com a vida, não consegue dar passos na sua caminhada, até mesmo de vida cristã, mas na sua vida profissional também, na sua vida afetiva, na sua vida amorosa, vamos dizer assim, no casamento. Então, uma pessoa que sofreu uma ferida, essa ferida ainda está aí dentro, ele não curou, ele não abriu essa ferida. Talvez ele está compensando essa ferida, enfim, e agora ele está propagando. Ele espalha essa ferida em outras pessoas, com raiva, com ressentimento,
ele começa a espalhar isso com agressividade, agride as pessoas, seja que com palavras, seja que com gestos também, pode chegar a ser uma agressão física, e pronto. Às vezes, aqui vem a coisa muito sutil do demônio, né? Que vejam bem o que eu vou dizer. Eu sei que muitas pessoas às vezes têm uma dificuldade de enxergar algumas ações do demônio, mas porque não conhece, né? Eu sei que muitas pessoas, uma vez uma pessoa disse para mim assim, padre, eu prefiro falar de Deus, eu prefiro estudar a Deus. Eu também, né? Eu também sou da mesma opinião, eu prefiro crescer no conhecimento de Deus, é muito melhor. Porém, nós não podemos esquecer, como diz São Paulo, que nós estamos numa grande batalha, em uma batalha espiritual. O nosso inimigo, ele não é visível, nós não conseguimos ver o demônio. Nós podemos até ouvir, nós podemos até sentir, mas a gente não consegue ver e não consegue tocar nele. Então as suas ações são espirituais. As ações do demônio estão no mundo espiritual. Não está no mundo físico, não está no mundo visível. Ele é uma criatura espiritual, ele não é uma criatura física como nós somos. E por isso as suas ações, as suas investidas estão no mundo espiritual. É um mundo que a gente não vê, um mundo que a gente não tem contato. Por isso, irmãos, a gente precisa entender isso aqui e entender as suas ações. Como eu disse, eu também prefiro falar só do amor de Deus e crescer no conhecimento de Deus, mas desprezar o conhecimento do nosso inimigo é dar suporte para ele, para que ele haja na nossa vida. Você só consegue combater alguma coisa quando você conhece. Eu vou fazer vocês se lembrarem do começo de 2020, quando surgiu a pandemia do coronavírus. Ninguém conhecia o vírus. Então põe máscara, então distanciamento social, então álcool e gel, então todos aqueles cuidados que nós tínhamos que ter. Por quê? Porque ninguém conhecia o vírus, ninguém sabia de que forma ele agia. Então as medidas sanitárias daquele começo da pandemia foram necessárias. O vírus foi mutando, o vírus foi ficando diferente, nós fomos criando anticorpos para combater os vírus, vieram-se as vacinas, e aqui eu não estou questionando se as vacinas são ou não são eficazes, pelo amor de Deus, não é esse o objetivo aqui no programa, mas o objetivo é mostrar que à medida em que nós fomos conhecendo o vírus, à medida em que nós fomos conhecendo aquilo que nós estávamos combatendo, nós fomos adquirindo conhecimento com ele, foi ficando mais fácil lidar com o vírus. Hoje nós temos a possibilidade de conviver normalmente, sem distanciamento social, sem precisar das máscaras, enfim, sem ficar naquela coisa do álcool toda hora, apesar de que eu acho que essa é uma medida sanitária boa, lavar as mãos, enfim, não é esse o objetivo, repito, mas à medida em que nós fomos conhecendo o nosso inimigo, nós fomos melhor combatendo ele. E repito, hoje nós podemos conviver normalmente. Então, a gente precisa conhecer o nosso inimigo comum, o inimigo que luta contra Deus, que é o demônio. E ele é muito sutil, ele é muito astuto, né? O grande objetivo do demônio não é destruir você só não, mas é destruir toda uma geração, que talvez ele pode conseguir fazer isso através de você. Então, o objetivo dele não é só o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, não. São as gerações futuras que virão. Então, me estragar é só parte do plano estratégico dele, do futuro. Que aí ele faz você ferido vai ferir outras pessoas, e ferindo outras pessoas vão ferir a outros, e assim vai sucessivamente, né? Então, repito, a gente precisa entender bem isso aqui, porque o último estágio da ferida é propagar ela, é disseminar ela, é espalhar o vírus da raiva, da inveja,
da maledicência, enfim, e propagar, e aqui tomem bastante cuidado, o propagar aqui da ferida, além de gestos, atos e ações, tem também uma coisa muito perigosa, na minha opinião, que é através da boca, da fala, né? Como diz o livro aqui de Provérbios, né? Boca como dentes, cujos dentes são como espadas, né? E cujos queixais, né, a boca, são como facas. Então você pensa, a propagação da ferida através da fala, através da boca, através da nossa comunicação verbal. Então, muitas vezes a gente propaga isso, né? Eu fui ferido e aí eu continuo a propagar isso, principalmente com os meus lábios, né? Através de maledicência, através de difamações, enfim. Mas a gente vai propagando isso. Mas o que mais importante a gente entender é essa propagação da ferida via gerações. Um pai violento gerando um outro filho violento. Um pai adúltero vai gerar um filho adúltero. Por quê? Por causa dos seus exemplos, por causa da sua ferida. Isso eu não quero dizer que um pai que foi adúltero, o filho vai ser adúltero. Não é isso, não. Mas a probabilidade de que aquele filho siga a ferida do pai é muito grande. Eu diria que 70% de chance é essa, né? Ele foi alcoólatra, a probabilidade do filho desenvolver na vida alcoolismo é muito alta, né? Então, isso estou falando do homem, mas também da mulher. Isso também vale não é uma coisa só fechada para o sexo masculino, mas isso também para o sexo feminino. Ou seja, uma ferida que foi aberta, que não foi curada, que não foi tratada, que ela foi espiritualizada, agora ela é propagada, agora ela é disseminada, ela está passando para outras pessoas, né? Talvez é o seu neto agora, que está pagando com isso, que está sofrendo esse poder da iniquidade na própria vida, né? Ele escutou esses dias, se não me engano, foi o próprio Padre Oscar que me mandou um vídeo. O Padre Oscar me mandou um vídeo de uma criança na escola, mas uma criança super violenta, nas palavras, agressiva. E ela agredia os professores, agrediam aquelas pessoas e também agredia fisicamente, porque ele quebrou um vaso de plantas, derrubou as carteiras da escola. Enfim, um menino super violento com as palavras, xingava a toda a gente e xingava todas as pessoas que estavam ali perto. Enfim, uma criança com sintomas de que eu olhava para aquele vídeo e falava assim, meu Deus, as palavras violentas dessa criança não são dela, né? Não são dela. Eu tenho certeza que não são. O jeito de falar, as expressões físicas, né? O jeito que a criança se gesticulava com os braços, o jeito que ele franzia a testa, o jeito que ele olhava, aquilo não é dele. Provavelmente ele viu uma briga, provavelmente ele viu uma briga dentro de casa, ou provavelmente aquela criança viu aquilo na rua. Enfim, não é de um comportamento de uma criança ser violento, ser agressivo, ok? E eu acho que pais que têm crianças pequenas aí concordam comigo. Não é da criança ter uma atitude violenta, mas ela pode ver isso e ela pode copiar. A criança repete muitos gestos, né? Uma menina que vê a mãe dançando funk, ou as tias ou os parentes, com certeza ela vai querer imitar aquilo, né? Ou ver pela televisão, enfim. A criança ela tá descobrindo a vida e muitas vezes ela faz gestos ou ela repete gestos que ela viu. Então, nessa criança, que foi o próprio Padre Oscar que mandou esse vídeo dela, eu não tenho dúvida, é uma criança que está num processo, num estágio de propagação da ferida.
Alguém é assim e propagou essa ferida para ele. Mas o menino era tão agressivo com as palavras, mas tão agressivos, que só me faz pensar isso. Ele está propagando aquela ferida que alguém já viveu e agora ele está repassando isso para outras pessoas, né? Uma certa violência, né? Com uma certa, não, com muita violência. Pensa, o que uma criança de 5, 6 anos, 7 anos que seja, de onde que uma criança nessa idade é violenta se ela não está repetindo erros, se ela não está repetindo gestos, se ela não tem razão para uma criança ser assim, a não ser que ele tenha um problema sério, né? A não ser que ele tenha algum outro problema de ordem emocional, né? Mas o que é muito raro, ou quem sabe, enfim, mas era muito violento. Então, irmãos, isso é aquilo que a gente chama de propagação de ferida. E como eu disse, aqui você vê o círculo se fechando. E esse círculo que se fecha da ferida, esse ciclo, né, e que também é um círculo, né, vamos dizer assim, ele perpetuando. A amargura, ela sempre é potencialmente contagiosa. Uma pessoa amarga contamina a outra, né? Uma pessoa, e isso é interessante, porque você pode testar isso também na natureza. Se você pegar um copo com água doce e virar num copo de água limpa, a tendência é aquela água que não está doce, a tendência é o doce se diminuir com a água que não está temperada com açúcar, né? Então eu pego a água temperada com açúcar e viro num recipiente de água sem tempero nenhum. A tendência é aquele açúcar se dissolver e quando misturar essas duas águas, o açúcar vai ficar menos doce, aquela água, né? Agora coloca uma água amarga dentro de um recipiente de água limpa, água pura, e mistura. Você vai ver que a água que estava pura com a água amarga, a amargura perpetua, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, repito, com as nossas palavras, mas também com os nossos gestos. E vou repetir, meu irmão, se você ao longo desse tempo, você verificou isso, olha, eu tenho uma ferida, não fique espiritualizando, não fique compensando ela. Você precisa ir a fundo, você precisa tratar ela, porque, repito, com a mesma arma que nós fomos feridos, nós vamos ferir outras pessoas. Vou repetir novamente, com a mesma arma que nós fomos feridos, nós vamos ferir outras pessoas, né? Eu sofri um abuso, eu passei por uma situação assim, eu vivi isso. Tome cuidado, porque você pode repetir isso com outra pessoa. Meu pai ou minha mãe ou quem quer que seja agiu com violência, agiu com força comigo. Eu vivi um processo de crescimento, infância, pré-adolescência com meu pai muito rígido, cobrando, muito violento, muito grosso, muito estúpido com as palavras. Cuidado que você vai fazer a mesma coisa com os outros, se você não cuidar das suas feridas. Fui violentado, eu sofri abusos. Cuidado, se você não tratar essa ferida com perdão, principalmente, você pode propagar essa ferida para outras pessoas. É o processo de compensação e depois é o processo de propagação da ferida. Então, vou voltar lá no primeiro programa. Se você não trabalhar perdão, se você não trabalhar reconciliação, se você não trabalhar, como eu costumo dizer, derrota aí no seu coração, porque para ganhar tem que perder, né? Então, você precisa trabalhar isso no seu coração, esse perdão, dá o perdão para a pessoa que você identifica que te feriu, porque senão você é o próximo propagador dessa ferida para outras pessoas. E eu tenho certeza que não é isso que você quer. Mas repito, precisa ter coragem, precisa ir lá, abrir a ferida. Agora eu preciso
passar, eu preciso tratar essa ferida, eu preciso curar essa ferida, eu preciso restabelecer esses laços aí. Essa falta de perdão que fica dentro de mim, uma pessoa ressentida, uma pessoa não me toque, que tudo que falam com ele fica armado, ressentido. Então, aqui entra a ação de Satanás. Ele pega a sua ferida, ele pega essas mágoas, esse ressentimento, e ele começa a trabalhar aqui em você de tal forma que isso começa a crescer, e o fim desse ciclo é você propagando isso, é você espalhando isso, é você sujando isso, né? É você transmitindo isso para outras pessoas. Aquilo que eu falo, é a transmissão, é a propagação do pecado, é a propagação da iniquidade. Repito, com a mesma arma que fomos feridos, passamos a ferir outras pessoas, né? Então, se no fundo, evangelizar é levar a boa nova, é propagar a boa nova, é levar o amor de Deus às outras pessoas, eu dizia que a ação do demônio é espalhar feridas, é espalhar contendas, é propagar divisões, né? É propagar o reino de iniquidade. E esse reino de iniquidade que o demônio quer espalhar é um reino onde o perdão não habita, onde a misericórdia de Deus não existe, né? Onde pecado é punido, e é punido com força, é punido com mentiras, é punido com soberba, é punido com orgulho. Enquanto que no reino de Deus, o reino de amor e de misericórdia, pecado é punido com perdão. Todas as vezes que você for até o sacerdote para se confessar, olha que lindo, você sempre vai ser perdoado. Mas veja bem, quando eu ou quando alguns de nós, talvez a gente erre com as pessoas e nós vamos até elas para pedir perdão, para viver uma reconciliação, a resposta nem sempre é eu te perdoo. Olha que interessante. Todas as vezes que você for até Deus para pedir perdão, Deus vai te perdoar. Mas nem sempre quando você for até uma pessoa para pedir perdão por algo que você errou com ela, ela vai te perdoar. Ela vai te dizer assim, eu estou magoado, eu estou chateado com o que aconteceu, eu ainda preciso de um tempo. Já imaginou se todas as vezes que você for confessar os seus pecados para Deus, ele dizer a mesma coisa? Pelo sacerdote, eu estou magoado com você, eu estou chateado com você, eu preciso de um tempo para entender o que aconteceu. Se Deus agisse da mesma forma que a gente age entre nós, né? Ou vamos lá naquele refrão do Salmo, quem poderia subsistir diante do amor e da misericórdia de Deus? Deus perdoa sempre, né? E como eu sempre digo, os homens às vezes. Por isso que todas as vezes que você for até o confessionário, Deus vai estar sempre pronto a te perdoar. Mas repito, nem sempre quando você vai à procura de alguém que você sabe que você causou alguma ferida, você não sabe se ele vai te perdoar. Talvez a resposta dele seja uma resposta até violenta, contrária, né? Eu vou te perdoar, mas eu te perdoo, mas vamos ver. Com o tempo vai falar. Deus podia fazer assim conosco também quando a gente pecar, né? Olha, eu estou magoado, eu estou chateado, eu preciso de um tempo para entender o que aconteceu. Mas Deus não é assim, né? Deus é bondoso, Deus é compassivo, Deus é misericordioso e Ele está sempre pronto para nos perdoar quando nós nos aproximarmos dele para pedir perdão. Amém? Irmãos, esse foi o último programa dessa série do ciclo das feridas, mas na semana que vem eu vou trazer um outro tema interessante, também falando destas formas que o inimigo tenta agir no nosso coração, pensando
que nós estamos no tempo da quaresma. E esse tempo da quaresma é um tempo propício para que a gente possa crescer na nossa caminhada de fé, né? Pedindo perdão, reconciliando. Então, nós estamos aí nesse momento de quaresma, o momento da gente voltar o nosso coração para Deus, para o nosso Redentor Jesus Cristo. Então, se você está percebendo na sua vida essas feridas, e talvez as suas feridas que já te levaram a cair em pecados graves, enfim, volta o teu coração para Deus. Procura um sacerdote, se confesse, não fique com essas feridas guardadas no seu coração, porque elas só vão aumentar, porque depois você vai compensar essas feridas e no final pode ser que você comece a espalhar essa ferida para outras pessoas. Eu quero agradecer a todos vocês, de modo particular aqueles que nos estão acompanhando da Europa, de Portugal, da Polônia, da Itália. Deus abençoe a todos vocês que estão aí nos acompanhando. Para vocês que estão na Europa, boa tarde para vocês. Para nós que estamos aqui no Brasil, ainda é bom dia. Quero agradecer aos meus irmãos de Minas Gerais, de Belo Horizonte, principalmente, da minha terra natal, que amanhã à noite estarei indo para BH. Deus abençoe a todos vocês. Vou visitar a minha família no final de semana. Também agradeço aos meus irmãos de São Paulo que acompanham o programa. Hoje à noite, na Igreja da Boa Morte, às 19h30, nós temos a nossa Santa Missa por Cura e Libertação. Para você que é de São Paulo e está nos ouvindo, te espero lá para a gente rezar um pouco, pedir a cura, pedir a libertação do Senhor. Agradeço também aqueles que nos acompanham em outros países, nos Estados Unidos, na República Dominicana. Deus abençoe a todos vocês aí que nos mandam mensagem dizendo que estavam acompanhando o nosso programa. Amém? Quero lembrar mais uma vez a vocês o telefone da Gospel Mira, 31, que é o código, é o DDD de Belo Horizonte, 984546008. Se você quer se tornar sócio fiel da rádio, da Gospel Mira FM, ajude a Gospel Mira FM a evangelizar, a levar o amor de Deus e o amor de Maria a tantas pessoas. Lembrando também a todos vocês, a minha rede social, onde você pode me acompanhar naquilo que eu faço, naquilo que eu divulgo, é Luiz Fábio Peixoto. Lembrando que o meu Luiz é com Z, o meu Instagram, Luiz Fábio Peixoto. Amém? Irmãos, vamos então fazer a nossa oração de consagração à Nossa Senhora. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova de minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, meu coração e inteiramente todo o meu ser. E assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, para sempre. Amém. E vamos então pedir a nosso Deus Todo-Poderoso a sua bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria e de São José, seu esposo, nos abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe a vocês. Tenham todos uma ótima semana, um ótimo final de semana aí. E até a quinta-feira que vem, se Deus quiser, estaremos juntos no nosso programa Dia a Dia com Maria. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau e até a próxima quinta.
Você ouviu Dia a Dia com Maria, com o Padre Luiz Fábio.